Olá, inscritos do canal Verdades da África. Antes de iniciar o vídeo, gostaria de lhe fazer uma pequena pergunta. Quantos filhos você teria? Hoje nós vamos conhecer países africanos com uma média de 7 filhos. Fica até o fim do vídeo para conhecer esses países. Mas antes, gostaria de te convidar humildemente a se inscrever no canal Verdades da África. Dos países mais desenvolvidos aos menos desenvolvidos, é útil saber a taxa em que a população de uma nação está aumentando ou diminuindo. Uma das métricas mais utilizadas para medir esse crescimento é a taxa de fecundidade ou fertilidade. Em sua forma mais básica, a taxa de fecundidade mede o número médio de crianças que as mulheres em idade fértil dão à luz em determinado país. A taxa de fertilidade está intimamente relacionada à taxa de natalidade, que mede o número de nascidos vivos por 1000 pessoas em determinado país a cada ano. A taxa de fertilidade e a taxa de natalidade são frequentemente usados para ajudar a determinar a taxa de reposição de um país, que determina se o número de novos cidadãos nascidos a cada ano é maior ou menor do que o número de cidadãos que morrem a cada ano. O crescimento ou envelhecimento da população podem ter um impacto significativo no desenvolvimento e na estabilidade econômica. Neste vídeo, vamos conhecer os 9 países africanos com a maior taxa de fertilidade em África. 9. Burkina Faso. A população de Burkina Faso é de 20 milhões de pessoas, segundo a contagem de 2020. De acordo com as projeções atuais, sua população deverá ultrapassar os 50 milhões em 2058. A população de Burkina Faso será 4 vezes maior no final do século XX. A população de Burkina Faso cresceu 2,86% de 2019 a 2020, adicionando cerca de 582 mil cidadãos ao novo Burkina Faso. Embora o país tenha uma migração líquida negativa, a alta taxa de fecundidade de 5,23 nascimentos por mulher permite que a população do país continue crescendo. Quase metade da população tem menos de 15 anos de idade e a média da população é 17 anos. Embora a educação contraceptiva tenha aumentado em Burkina Faso, o uso ainda é muito baixo, tornando esse país com a maior média de filhos em África. 8. Gâmbia. Atualmente, a Gâmbia está crescendo a uma taxa de 3% ao ano. A população atual de Gâmbia é de 2 milhões de habitantes, com base nas projeções dos últimos dados das Nações Unidas. A taxa de fecundidade em Gâmbia é de 5,2 filhos por mulher, mas apesar das mulheres terem vários filhos, há dificuldades em sustentar as crianças. Agora, eu tenho uma pergunta para si. A propósito, você acha que essa questão do número de filhos influencia no desenvolvimento da África? Coloque a sua resposta nos comentários. Muito obrigado. 7. Nigéria. A Nigéria tem a maior população da África. As Nações Unidas projetam que a população total da Nigéria atingirá cerca de 400 milhões até o final do ano de 2050. Em 2100, se os números atuais continuarem, a população da Nigéria será superior aos 700 milhões de habitantes. De acordo com os Estados Unidos, a população da Nigéria ultrapassará
ultrapassará a dos Estados Unidos em 2047, quando a população da Nigéria chegará a 379 milhões. Com esses números, a Nigéria se tornará o terceiro país mais populoso do mundo. Os principais contribuintes para o crescimento populacional da Nigéria são os casamentos precoces, altas taxas de natalidade e falta de acesso ao planejamento familiar. A taxa de natalidade na Nigéria é de cerca de 37 nascimentos por 1.000 pessoas e atualmente a taxa de fecundidade é de 5,3 filhos por pessoas, o que tem aumentado de forma estratosférica a população na Nigéria. 6. Burundi. A população do Burundi, que atualmente é de 11,8 milhões, deverá continuar seu crescimento pelo resto do século XXI. De acordo com as projeções mais recentes, a população do Burundi ultrapassará 50 milhões de pessoas em 2098. A população do Burundi está crescendo a uma taxa rápida de 3,12%. Como resultado, a mudança anual na população de 2019 a 2020 foi de mais de 360 mil pessoas. Isso se deve em grande parte a uma taxa de fecundidade muito alta, cerca de 5,45 filhos por mulher. Há que tomar atenção que Burundi é um dos países mais pobres da África. 5. Angola. A população atual de Angola é de 33 milhões de pessoas. Em sua taxa de crescimento atual, a população ultrapassará os 50 milhões de pessoas até o final de 2034, 100 milhões de pessoas até o final de 2062 e 185 milhões de pessoas até o final do século XXI. Angola tem uma população muito jovem, com uma idade média de 16,7 anos. A taxa de fecundidade é de 5,55 nascimentos por mulher, uma das mais altas do mundo, permitindo o rápido crescimento populacional em Angola. 4. Chad. De acordo com as projeções atuais, a população do Chad deverá aumentar no restante do século. A partir de 2020, a população é de 16,43 milhões de pessoas e deverá aumentar para 61,5 milhões até 2099. A população do Chad está projetada para ultrapassar os 50 milhões de pessoas até 2076. A população do Chad está crescendo relativamente rápido a uma taxa de crescimento de 3%, isso de 2019 a 2020. Isso adicionou cerca de 479 mil pessoas à população num período de um ano. Essa taxa diminuiu lentamente ao longo dos anos, à medida que a taxa de fertilidade também diminuiu. Apesar disso, a taxa de fertilidade do Chad ainda é uma das mais altas do mundo, com cerca de 5,8 nascimentos por mulher. Infelizmente, o Chad é um dos países mais pobres do mundo. Os principais problemas do Chad incluem um alto risco de inundações de seca, pobreza generalizada, guerra civil frequente, que podem exacerbar pelo rápido crescimento populacional. 3. Mali. De acordo com as projeções atuais, espera-se que a população do Mali cresça pelo resto do século. A população do Mali está atualmente em cerca de 20 milhões de pessoas e espera-se que ultrapasse os 50 milhões até 2058 e o aumento para quase 80 milhões até o final do século XXI. Isso significa que a população do Mali quase quadruplicará em menos de 80 anos. A população do Mali está aumentando a uma taxa de 3,02%, que tem sido a média desde 2000. Isso adicionou cerca de 593 mil pessoas em um período de um ano. A alta taxa de fertilidade do Mali
Mali é de 5,92 nascimentos por mulher. É uma das mais altas do mundo. Essa taxa de fecundidade mantém a população muito jovem, com idade média de 16 anos, e é a principal causa do aumento rápido populacional. 2. Somália. De acordo com as projeções atuais, a população da Somália aumentará rapidamente pelo resto do século, terminando em 2099 com cerca de 75 milhões de pessoas, com uma população atual de cerca de 15 milhões. Isso significa que a população será quase 5 vezes maior em apenas 80 anos. A taxa de crescimento populacional da Somália é de 2,92%, que tem aumentado a cada ano desde 2015. Apesar da migração líquida negativa, essa taxa adiciona cerca de 450 mil pessoas à população. Além disso, a taxa de fertilidade da Somália é extremamente alta, com cerca de 6,12 filhos por mulher. O rápido crescimento populacional da Somália coloca uma pressão sobre os precários cuidados de saúde e instabilidade do país. Além disso, pesquisas mostram que em países onde 60% da população tem menos de 30 anos, como a Somália, que tem 70% de sua população com menos de 30 anos, o risco de conflitos civis é muito maior, e a situação na Somália é prova disso. Primeira posição: Níger. De acordo com as projeções atuais, espera-se que a população do Níger continue seu crescimento pelo resto do século. Sua população ultrapassará 50 milhões de pessoas em 2041 e 100 milhões em 2068. A população do Níger deverá ser cerca de 163 milhões até o final do século XXI. Nas últimas décadas, o Níger teve um crescimento populacional mais lento. A taxa inferior de 3%. Desde 1990, a taxa de crescimento populacional manteve-se em 3% a cada ano. A população em 2020 cresceu 3,84% em relação à população de 2019, somando cerca de 896 mil pessoas à população do Níger. O Níger teve uma das maiores taxas de fertilidade do mundo, cerca de 6,95 nascimentos por mulher. Isso é inferior à taxa de 2019, que era estimada em 7,27 nascimentos por mulher. As altas taxas de fecundidade do Níger resultam em uma população constantemente jovem, onde a idade média do país é de 15,2 anos. Observando o fato da população africana ser muito jovem, nós percebemos que há uma falta de qualificação para que essa população possa trabalhar, uma vez que as idades médias são inferiores aos 15 anos e dos 15 até mais ou menos os 25 anos a pessoa está em formação profissional e formação mental, o que acaba comprometendo o desenvolvimento imediato da África. Mas o que você acha? Será que esses jovens que hoje nascem amanhã vão ajudar a África, ou a questão dos filhos tem sido um problema no continente africano? Coloque a sua opinião aí abaixo. O lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Tchau!